Olá, boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Gabriel e o Belmiro, um dos locais mais sensacionais do Irã. O Ziggurat Chogazambil, construído há 3.300 anos por uma civilização que existiu aqui chamada de Elamita. Os Elamitas acabaram se fundindo depois com medos, Patras, persas, partas e persas, formando, a civilização persa. Esse Ziggurat é simplesmente sensacional. Esse é um complexo. Isso que vocês estão vendo, por exemplo, esse murinho baixo, é o que sobrou da muralha original que existia em torno do Ziggurat. O Ziggurat, essa aqui no caso é a segunda muralha, havia 3 muralhas. A primeira muralha, vocês estão vendo lá atrás, ela está mais bem preservada. Entre a primeira e a segunda muralha havia 22 templos. E a gente sabe isso pelas inscrições, porque os Elamitas usavam a escrita. Havia 22 templos e foram encontradas as bases de 13 deles, alguns mais bem preservados, outros menos. A cidade tinha 3 lances concêntricos de muralhas, obviamente para proteger das invasões. O mundo da época era muito instável, então essa região mesmo foi invadida muitas vezes, destruída, etc. Vejam que sensacional. Isso aqui era um templo, não era o palácio real, era o templo. Embora em algumas situações o rei também fosse considerado um deus. Essas são ruínas de um antigo templo que existia na segunda muralha. A primeira, a principal, está aqui. É evidente que essa muralha era muito alta, provavelmente uns 4 ou 5 metros de altura. E depois, fora dela, havia esses templos. No caso, não sobrou muita coisa. Lá atrás tem um outro. Salam. Vejam que sensacional que é isso aqui. O que vocês estão vendo é um templo. E é um templo maciço, não é um templo que tem assim muitas salas internas, etc. Ele tem pouquíssima coisa interna. Então ele é um templo maciço, literalmente com terra dentro dele. E o objetivo era se aproximar a terra do céu, ou seja, os humanos dos deuses. Os Elamitas e todas as civilizações da época acreditavam que a chuva na quantidade correta, por exemplo, para a agricultura dar certo, isso aqui já foi construído na época neolítica, posterior ao neolítico, quando a agricultura passou a ser a principal fonte de alimentos para a população. Eles acreditavam que se os deuses estivessem contentes e felizes, eles mandariam, por exemplo, chuva na quantidade correta para que os rios inundassem a região na altura correta, para que isso fosse bom para a agricultura, ao mesmo tempo não ocorressem catástrofes humanas, gente morrendo, etc., com uma inundação muito forte. Então, essas escadas que vocês estão vendo levavam lá na parte de cima, onde ocorriam oferendas para esses deuses. Tanto oferendas de alimentos comuns, sementes, etc., como de animais que eram sacrificados para esses deuses. O objetivo era deixar os deuses contentes com essas oferendas para que eles tivessem uma boa colheita. Esse Ziggurat que vocês estão vendo é considerado como o Ziggurat mais bem preservado do mundo. Os Ziggurats, eles tiveram uma ocorrência nessa região onde nós estamos, entre o Irã e o Iraque. As civilizações mesopotâmicas eram conhecidas pelos seus Ziggurats. No entanto, a maior parte dos Ziggurats era feita de tijolo não cozido, que eles chamam de adobe. Basicamente, argila com mato misturado. E isso faz com que seja uma construção que não resiste muito ao tempo. Então a maior parte dos Ziggurats foi destruída pelo tempo, pela chuva, pelo vento, pela erosão. Só que esse, por sorte nossa, é um Ziggurat feito do chamado tijolo cozido, tijolo assado, literalmente, argila assada, que é um tijolo muito mais resistente, muito mais forte, e ele resistiu ao tempo. Esse Ziggurat que vocês estão vendo, ele não está completo, ele era muito mais alto. Ele tinha 50 e poucos metros de altura, eu coloco aí na legenda depois.
Então, estão faltando, na verdade, os lances 3, 4 e 5. Vocês estão vendo assim, o primeiro e o segundo pavimento dele. Então ele tinha um formato quase piramidal, 5 pavimentos, e os pavimentos mais altos, tal, eles estão sendo escavados ainda, com muito cuidado, porque algumas coisas foram preservadas e outras não. Então o que acontecia? Nessa área que vocês estão vendo aqui, os sacerdotes, altos sacerdotes do politeísmo elamita subiam para fazer as oferendas lá no alto, a 50 metros de altura, que equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares. Ou seja, isso aqui era bem alto, era enorme mesmo. Era muito impressionante. Você me pergunta, e as pessoas comuns não podiam subir? Imagina, era vedado. Só para sacerdotes da religião politeísta da época. Politeísta porque eles tinham muitos deuses. Esse zigurate fica na fronteira com o Iraque, na cidade de Xush, que foi assim, próxima à cidade de Xush, que foi um dos centros importantes da civilização elamita. Vocês estão vendo o zigurate principal, mas ele era um complexo, com muitos templos e áreas administrativas também. O palácio do rei, que não está preservado, ficava aqui perto. Então, além da função religiosa, ele também tinha funções administrativas, do tipo conceder terras emprestadas para servos que iriam plantar, já que isso aqui está ao lado de um rio importante. E com isso, né, os servos pagariam impostos, ou seja, eles dariam parte da colheita para o Estado elamita e eles poderiam sobreviver com parte dos alimentos proibidos. Essa área, lembrando, era uma área irrigável pelo rio que está ao lado. Esse zigurate foi então criado há aproximadamente 3.300 anos por um rei chamado Untash-Napirisha. Untash-Napirisha era uma homenagem a uma deusa. Ele também foi feito por um outro deus muito importante, né, do panteão de deuses elamitas, que era chamado de Unshushinak. Homenagem aos dois, que era o deus touro. Ele foi construído então há 3.300 anos e foi destruído por Assurbanipal, quando a região foi invadida. Assurbanipal é um dos reis mais conhecidos, dos nomes mais fortes da época da Mesopotâmia, que fica no Iraque, aqui ao lado. Então Assurbanipal destruiu a cidadela que existia aqui, mas evidentemente que ele não conseguia, né, destruir um zigurate como esse, porque é uma construção maciça. Esse zigurate é patrimônio mundial da Unesco. Percebam que há uma relação, uma certa semelhança entre os zigurates, o formato deles e as pirâmides do Egito, por exemplo. Acredita-se que que os egípcios, de certa forma, se inspiraram nos zigurates para construir as pirâmides. Esse zigurate, a própria existência, né, dessa cidadela por 650 anos, ele mostra para a gente que tudo é temporário na história da humanidade. Nunca que as pessoas que viviam aqui, por exemplo, 50 anos antes da destruição da cidade, imaginam que ela iria ser invadida e destruída. Da mesma forma que o Brasil existe há quase 500 anos, né? Antes era a terra de Pindorama, dos Tupis-Guaranis, a gente não sabe nada, né, sobre o que irá acontecer no futuro. Se o mundo será organizado por Estados-nações como é hoje. Tudo muda, né, na história da humanidade, já que nós vivemos em uma civilização histórica, passível de mudança. Uma outra curiosidade, para terminar, é que esse zigurate foi encontrado todo enterrado, parecia uma montanha, por conta da areia e dos sedimentos que vão sendo depositados com o tempo. Somente no século XX é que ele começou a ser escavado, e foram retiradas aqui 100.000 metros cúbicos de sedimentos. Houve muito trabalho, principalmente com o capital francês. Essas são imagens, então, do primeiro lance de muralhas, que era feito para proteger os zigurates. Ali, ó, atrás tem um templo, tá vendo? Outro templo ali do lado, ruínas. E o Palácio Real não existe mais, foi pilhado, foi saqueado, foi desmontado para construir outra coisa. Se me perguntei por que esse zigurate sobreviveu. Primeiro porque com os séculos ele foi sendo sedimentado, ficava muito difícil retirar os tijolos para construir outras coisas. Segundo porque não tem nenhuma grande cidade aqui perto, então ele está isoladão no meio do deserto.
Isso ajudou na preservação. E terceiro, porque o tijolo que vocês estão vendo, né, o tijolo cozido, é muito barato. Se ele fosse de mármore, como acontecia em Éfeso, na Turquia, certamente ele teria sido desmontado para a construção de outras igrejas, prédios públicos, palácios, etc. Mas como ele é feito de um simplório de um tijolo, né, de um tipo de tijolo, ele acabou sendo esquecido aqui durante muito tempo. Mas é isso, abração para todas e todos, diretamente dos desertos do Irã. Nós estamos na província do Khuzistão, no zigurate de Chokhasambil, o mais bem preservado do mundo. Valeu, abração, fiquem bem.